Olá, meus queridos dos sétimos anos. Vamos então para a parte 2 da nossa correção, que são a segunda e a terceira atividade desse ano. Aí a gente vai fazer, porque já cabe num vídeo só, a gente fazer as duas atividades. Mais uma vez, bem-vindos aí aos sétimos da manhã, do grande professor Betão, querido mestre. E vamos acompanhar aqui a nossa correção, beleza? Qualquer dúvida, professor, não entendi, beleza? Espero que vocês entendam aí, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Na aula 2, pessoal, o professor trabalhou ela ali com vocês, eu vou falar dos reinos da África. Né? A gente falou de diversidade cultural justamente porque depois a gente ia falar da cultura africana, dos reinos africanos. Se vocês se lembram na explicação do professor, esses reinos incríveis dificilmente eram estudados. Tanto que eu vou perguntar lá na frente para vocês, né? Muitos dos nossos papais passaram pela mamães, passaram pela escola e não viram isso. Né? Nossos avós também não, a não ser que eles estudaram em um colégio que estava com uma mente já muito progressista, né? Ou acabaram lendo em algum livro porque procuraram, ou assistiram um documentário. Tanto que o Brasil teve que fazer uma lei, triste demais, sempre falar isso me dá uma angústia, mas que bom, né? De uma maneira ruim, mas que fez uma lei, a Lei 10.639/03, que depois vai ser modificada futuramente, se inclui a história indígena também, mas lá no começo fala, precisamos parar de construir, né, na mente dos alunos, na formação dos estudantes brasileiros, que a África é só escravo, que a África é só tráfico negreiro, senzala, trabalhar na cana-de-açúcar, é samba, é carnaval, é capoeira, é isso também, faz parte da história negra. Mas a África tem uma história incrível, fantástica, e é isso que a gente procurou passar nas minhas explicações, acho que vocês se recordam, né, quando o professor explicou, e aí a gente fez essa atividade aqui, para quem tira lá na escola presencialmente, estava impresso, e para quem estava nos grupos de WhatsApp, ela foi feita no Forms, né, a gente respondeu como teste. Por isso que nós já vamos direto para os testes. Os testes já ajudaram o quê? Qual foi o objetivo desses testes? Que você lesse o texto com atenção e talvez algum aluno aí percebeu, outros não sei. Mas respondendo os testes, você foi resumindo a matéria. Tá? Isso é uma tática, uma estratégia para que o aluno, além da nossa explicação, você para procurar as respostas, para achar em qual alternativa, porque a resposta está ali, está entre as alternativas. Então você fica ali lendo, interpretando, procurando, olha que legal, leitura e interpretação. Só que dessa vez de forma objetiva, você tinha um teste, você não produzia texto, tá? A gente tem que diversificar as atividades. Mas vamos lá. Então nós respondemos 4 testes. Então vamos lá. A questão número 1, ela vai falar assim, ó, que a África, ela tinha um comércio tão poderoso, é muito legal, né? A gente falar da África sem esses preconceitos, né? Olha que legal essa pergunta. A África tinha um comércio tão poderoso que ficou conhecido na Europa como Terra do Ouro. E com o crescimento desse comércio, muitos reinos foram surgindo. Sabendo disso, assinale a alternativa que destaque os principais reinos da África Ocidental. Então você tinha várias alternativas ali para você achar aquela que seria certa. Para quem respondeu no impresso, você tem ali uma alternativa fixa. Para quem respondeu no Forms, o professor ele configura de uma forma que vai entrando várias vezes, as alternativas vão trocando de lugar. A resposta é a mesma, mas vão trocando para quê? Para não ter aquele lance de um amigo mandar mensagem pro outro e falar, ó, gabarito A, B, C, D. E aí o cara A, B, C, D. Todo mundo põe igual, todo mundo acerta. Então elas vão dando uma mudada. Às vezes ela fica um tempão com gabarito, mas as respostas são as mesmas. Então o professor já vai direto nas respostas. Quais seriam esses que nós destacamos? Songhai, Mali e Gana. Né? O próprio texto, escondidinho lá, já citava para vocês. Teve outros maravilhosos? Sim. Os outros, uma mistura ali para te enganar. Colocou África, Zimbábue, que é de uma outra região. E aí foi para dar uma mexida nas alternativas para ver se realmente você estava concentrado na leitura. E a questão 2, ela vai falar sobre como que esse povo, no seu cotidiano, no seu dia a dia era maravilhoso. Além de comerciantes, grandes mineradores, ferreiros, tudo quanto é coisa de trabalho agrícola, uma agricultura extremamente desenvolvida. E aí, muito desse conhecimento que eles tinham, eles trouxeram para o Brasil. E a pergunta vai falar assim, nossa, como que eles trouxeram para o Brasil isso daí? Né? Como que veio parar aqui? E aí tinha
quatro alternativas, né? Tinha que falava que veio pelo livre comércio, outros falavam que veio por uma rota comercial, mas infelizmente, né, o texto já deixava claro para a gente também, mas vamos lá recapitular, como que essa cultura africana veio para aqui, parte desse conhecimento? Pela escravidão, né, pessoal? Pelo tráfico negreiro. Esses escravos vieram aqui trabalhar forçadamente nas nossas lavouras, nas nossas terras, e eles acabam trazendo junto parte desse conhecimento que eles tinham lá na sua terra natal, o continente africano. Ok? Então vamos lá. Questão 3, ele vai falar assim, ó, falando especificadamente do reino do Congo. Né? O Congo foi um dos primeiros lugares ali que os europeus chegaram. E aí a pergunta vai te falar assim, como que os portugueses enxergaram o Congo? Ali, que eles chegaram nessa região africana. Como que eles agiram? Aí eu tentei ver se vocês realmente estavam concentrados ou se vocês responderam de forma muito rápida, sem leitura. Eu pus 3 alternativas que falam assim, olha, eles chegaram aqui, viram muita pobreza, muita miséria, eles viram guerra, né? Porque essa é a imagem que nós temos da África hoje, que é construída para nós hoje, né? Dessa África miserável, dessa África pobre, não desenvolvida, e que fica no nosso imaginário popular, na nossa mente. E não é bem assim. A África é extremamente esplendorosa, como o texto veio mostrando para nós. E o que acontece então quando os portugueses chegam? Né, vai ter uma alternativa que vai falar assim para vocês. Ficaram impressionados com o esplendor, o tamanho da cidade, com a riqueza, com a luxúria dos castelos, né, muito bem decorados. Então olha que incrível, hein? Os europeus que se consideravam o centro do mundo, com seus castelos, com suas cidades, imagina, hein? Um povo com o desenvolvimento de Portugal na época, que era o rei dos mares, admirar um outro povo. Então você vê que essa história que africano não era desenvolvido não é verdadeira, né? E aí a gente fecha, né, dizendo assim, ao contrário, a pergunta 4 fala, ao contrário do que a gente pensa, a África não se desenvolveu depois que os europeus chegaram. Ela já tinha um desenvolvimento muito grande. E aí a pergunta fala, qual das alternativas mostra essa herança cultural deles, né? Mostra esse destaque da história africana para nós. O que é que eles deixaram? E aí, novamente, o professor vai trabalhar com 3 alternativas falsas com vocês, que vai falar assim, olha, era um povo muito atrasado, então não deixou tanta coisa. Vai ter um que vai falar assim, olha, era um povo sem cultura, né? Justamente para ver se vocês estão ligados, estão com essa coisa na mente ainda de uma África atrasada, né? E vai ter uma alternativa que vai falar assim, ó, ele vai deixar uma rica herança cultural até os dias atuais. Ó, artista, mineradores, artesão, comerciante, guerreiro, guerreira, deixam vários impérios. Então, ou seja, como já estava no texto, todas as perguntas a gente achava no texto com uma leitura legal, tá? Mas para entender melhor. Então, qual foi o objetivo dessa atividade, professor? O objetivo dessa atividade foi justamente, tá, a gente entender como esse povo foi maravilhoso, como existe uma história não contada, uma história encerrada, uma história que foi engavetada, para que a gente não conhecesse realmente a verdadeira história e a contribuição dos povos africanos para nós. E é isso que a gente vai trabalhar na próxima aula, que a gente trabalhou com 3 questões. De olho aí que a gente volta para a próxima correção, ok? Até mais, pessoal!